estava imaginando, né? Quantos gostariam de estar aqui essa de manhã? Né? Quantos gostariam de estar aqui essa de manhã? Né? E são impossibilitados de estar numa escola dominical, por estar, quem sabe, preso, né? Que nos domingos de manhã, né, a nossa escola ela é tradicional no domingo de manhã, né? Mas muitos sonham em poder participar de uma escola dominical e não tem esse privilégio, né, amados? São possibilitados. Mas nós que estamos aqui, Deus tem algo especial para nós nessa manhã. E nessa lição, amados, nós vamos tratar dos assuntos referentes à nossa jornada espiritual, né? Qual o tamanho da intimidade que nós podemos ter com Deus, né? E quanto mais temos essa intimidade com Deus, mais aparecem, né, os frutos do Espírito, né? Uma das lições mais importantes do nosso trimestre, né, amado? Todas elas foram excelentes, todas elas foram muito boas, mas esta aqui ela é uma lição especial, né, que Deus vai falar ao nosso coração, né? Estamos felizes, amados. Quero já fazer menção, né? Nosso irmão Edmar está conosco, né? Bem-vindo, irmão Edmar, irmão irmão Fábio e a irmã Elizabeth, né? Primeira vez que nosso irmão veio já nesse tempo agora, né? Nossa irmã já é prata da casa, né? Daquele linguajar mais simples, né? Mas estamos felizes, irmão Fábio, irmã Elizabeth, né? Irmão Edmar. Deus abençoe suas vidas ricamente. E já de imediato, irmão, o irmão Edmar vai adorar ao Senhor com um hino de nossa harpa, juntamente com os irmãos, e vamos dar prosseguimento à nossa lição. Glória a Deus. Ao Senhor a todos os irmãos. Amém. Vamos cantar o hino da harpa 456.
coração, né? Nós estamos na lição 12, aproximando do final do trimestre, né? Algum irmão quer, sem olhar na revista, recitar o texto é bem conhecido. Tem um presente para o irmão, o irmão ou a irmã, né? Que quer recitar o textuário sem olhar na revista. Né? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Firmino está passando aqui, continuando a verdade prática, a leitura em classe com os irmãos e também orando. E nosso irmão Samuel está com a continuação. Aleluia. Está com a igreja passiva, né? Já foi o pessoal, vamos falar então a verdade prática. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito, louvado seja Deus. E a leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, 19 ao 25. 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, pervertices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, cerca das quais eu vos falo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se zelo do Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Só avisando os irmãos, após a nossa lição, no tempo da repetição da ceia, os irmãos que não puderem estar aqui na lição. Pai, te glorificamos, exaltamos o teu nome pensando, agradecemos por essa grande oportunidade de estar na tua casa para aprender de ti que é manso e humilde de coração. Tu tem transformado a nossa vida, dando o nosso alimento espiritual. Continua abençoando o lar, a família, para que nós possamos também juntos aprender para ensinar, para que o nome seja glorificado. Continua usando teus vasos e tuas mãos. Desde já agradecemos ao Pai. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Hoje nós iniciamos a lição 12. Uma lição muito importante, irmão. Eu tenho bastante anotações aqui, para não esquecer de nenhum detalhezinho. Mas antes eu quero dizer para os irmãos que eu me alegro em saber que olhando para a igreja hoje, terça, no domingo, a gente vê sempre os mesmos irmãos. E a gente não vai se acostumando, porque lá no céu, esses que nós vamos ver, esses que frequentam, eles gostam da comunhão da igreja. Então, um falta às vezes a terça para vir no sábado, para vir na quinta, mas é sempre os mesmos irmãos. E muitas vezes, talvez o que você vai ouvir nesta manhã, você não precisa ouvir hoje. Mas eu lembro de um grande pregador que pregava no fogo, e ele dizia que ele sempre esteve no fogo e nunca esfriou. Ele não precisava ouvir uma palavra de adultério. 2 anos depois de falar aquilo, ele caiu no adultério. Se ele tivesse escutado aquela palavra 2 anos antes, quem sabe teria ajudado ele lá na frente. Então hoje você talvez não precise ouvir o que vai ouvir aqui, algumas coisas talvez. Mas quem sabe lá na frente, quando você conhece alguém que precisa, você vai lembrar e ajudar. Ou quem sabe você passa por uma circunstância parecida, você vai lembrar e vai te ajudar. Amém? Então o que diz a palavra de Deus? Vivendo no Espírito. Nosso textual já quebra, muitos crentes já. Aqui a gente já vê uma falha. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Quando fala isso para um crente, aí eu já falei. Eu estava esses dias estudando essa lição com a minha filha Raíssa. Eu estava no quarto, e ela também no quarto, lendo a Bíblia dela, e eu estudando. E eu pedi para ela, me alcança uma coisa. E ela começou a rolar, demorar. Me alcança isso aí novo, eu só quero isso aí.
Aí eu já vi, eu estou estudando os frutos do Espírito e não tive paciência com uma coisa tão. A Bíblia diz vigiar. Para você andar no Espírito tem que estar vigiando. Porque por mínimas coisas a gente erra naquilo. Então já vi, aprendi a lição na prática, estudando a lição, aprendi a lição na prática. Então a gente está andando no Espírito, mas o inimigo está trabalhando para você sair dali e cometer um deslize. Então temos que andar vigiando. Um exemplo muito bom disso, que aqui, amar. A Bíblia manda amar o nosso inimigo. É fácil amar o inimigo? Não é fácil amar o inimigo. Às vezes você está lá escorado fazendo alguma coisa, chama alguém e te conta o que teu inimigo fez. Mas eu vou lá agora, vou pegar esse cara e vou resolver isso aí. Outra vez você está no Espírito vigiando, e a pessoa fala, vai saber o que está passando em casa, deixa pra lá. Vamos ajudar, vai que está acontecendo uma coisa que a gente não sabe. Nem dá bola para isso. Naquele momento você está exercitando esse Espírito, está com paciência, você está com amor. Não é possível, ao mesmo tempo vai dizer a Bíblia, ao mesmo tempo que você odiar alguém e dizer que está no Espírito. Porque de uma mesma fonte não pode sair algo doce e saudável. Então, se você está em Espírito, você vai amar o seu inimigo, assim como você vai ter paciência para lidar com qualquer situação. E a verdade prática diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito, que é uma mudança de atitudes. Viver no Espírito é mudar nossas atitudes. Existe o viver no Espírito, existe o ser cheio do Espírito e o ser avivado. Mas qual deles vem primeiro? Eu acredito que primeiro vem o ser avivado. O que é o ser avivado? É você estar motivado para fazer a obra de Deus, você está motivado para buscar Deus, você querer as coisas de Deus, você quer vir na igreja, você quer ajudar, você quer trabalhar, você quer fazer mais para Deus. Então você está avivado, você quer fazer mais. Houve um tempo que você estava sem fazer nada. E agora simplesmente você tem um desejo muito ardente de fazer, de buscar a Deus, de ler mais, de orar mais, de se envolver mais. Você está avivado. Aí vem o andar no Espírito. Depois disso, se você quer fazer a obra de Deus, você vai ter que orar, ler a Bíblia e jejuar. Então você vai andar no Espírito. Para se não cair nesse lado mesmo. Então andando no Espírito, logo vai vir o cheio do Espírito Santo. Orando, jejuando, orando. Lendo a palavra, você vai ser cheio do Espírito Santo para receber poder para fazer a obra de Deus. Mas o ser cheio do Espírito Santo também é uma coisa que nada disso é permanente. A pessoa é cheia e logo cai, e precisa ser cheia de novo. Cai que eu digo é esvazia, e precisa ser cheia de novo. Em Atos 2 e 4, Pedro é cheio do Espírito Santo e prega. Em Atos 4, 31, ele é cheio de novo. Por que ele era cheio de novo? Porque ele enfrentou uma baita perseguição, foi preso, estava sofrendo aquilo ali. Então o Espírito Santo vem e enche de novo. Então assim, a nossa vida de oração, de constante oração a Deus, que a gente vai usar essa unção que recebe do Espírito Santo. Por exemplo, se o Espírito Santo te enche de unção, te coloca numa sala com 30 pessoas e ninguém está doente, quantos vão ser curados? Nenhum. Pedro pregou cheio do Espírito Santo, assim tinha recebido em Atos 2,4. Tinha 20 mil pessoas ou mais naquela cidade, era a festa de Pentecostes. Só 3 mil aceitaram Jesus, os outros não aceitaram. E ele estava cheio. Então não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo, você só é cheio do Espírito Santo se curar alguém. Você é cheio do Espírito Santo se todo mundo se converter como você prega. Não, não é bem assim. Só 3 mil, meio de 20 mil pessoas. E 3 mil, nenhum foi curado. Ele cheio da unção, nenhum foi curado dos 3 mil. Então veja, o Espírito Santo ele te usa na forma que ele quer, para o que ele quer. A diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Veja que está colocando diferente. Aquele que está com o dom da fé não está com o dom de curar. Então é diferente. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outros dons de servir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então ele quer. Se ele te colocar numa sala com 30 pessoas, você vai pregar a palavra de Deus e muitos vão se converter. É porque ele quer. Mas sempre haverá aqueles que não vão se converter, apesar de estar cheio do Espírito Santo pregando. Lá em 1 João 2,27 diz que a unção que recebeste, ela nos ensina.
Então veja, você também recebe a unção do Espírito para aprender. Então nem sempre é para fazer aquilo que o Espírito Santo quer, nem sempre é aquilo que a gente quer. A gente queria ver cura, queria ver batismo do Espírito Santo. 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Pedro, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Apenas houve salvação e 3.000 almas acrescentadas à igreja. Então veja que coisa maravilhosa que é isso. Vamos aqui em diante, vamos pular aqui essa introdução e vamos para a vida no Espírito. Tópico 1. A vida no Espírito. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir uma vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andar em Espírito. Vamos ver outras versões do que é andar no Espírito. Aqui a versão mais conhecida: digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis as inconveniências da carne. Gálatas 5:16. A versão mais nova explica um pouquinho melhor o que ele está querendo dizer. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês, e vocês não obedecerão aos desejos da natureza humana. Ele está dizendo: vocês terão desejos da natureza humana, mesmo vivendo Espírito, vocês terão os desejos, mas deixem que o Espírito Santo dirija. Ele está dizendo: deixa que ele dirija, é porque você talvez não deixe ele dirigir. Ele está dizendo: deixe dirigir. Você vai ouvir uma voz e obedeça, e não cumprirei os interesses da carne. O andar em Espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo. E essa subordinada à direção é um detalhe, às vezes, tão pequeno. Faltar de tâmara da Santa Palavra de Deus é ter uma vida espiritual avivada. Eu quero contar duas experiências que eu tive sobre isso, sobre esse dar ouvidos ao Espírito Santo. Um dia desses eu estava lendo a Bíblia, e eu, quando estudo, me tranco no quarto e eu leio a Bíblia lá 4 horas, 3 horas, me tranco no quarto para ler. E é o que normal qualquer pregador faz, né? Espalha um monte de Bíblia, vai estudando até. E no outro dia seguinte, eu orei das 10 da noite até as 4 da manhã orando, o que qualquer pregador faz também. 6 horas de oração. 4 horas eu fui dormir, porque estava caindo de sono, a oração estava mais adiantando. Levantei às 6 e fui trabalhar. Lá no emprego eu tive a lembrança que eu tinha que comentar uma coisa com o irmãozinho, tinha que comentar uma coisa. Daí eu, às 9 da manhã, saí do meu setor, eu fui caminhando até aquele outro setor para falar. Não, quando eu cheguei na porta, que divide um setor do outro, eu escutei uma vozinha aqui dentro: não fala, volta para onde tu estava. Foi em instantes, eu parei para pensar naquilo. Não, mas isso é na minha cabeça, não tem nada a ver esse comentário para o irmão. Ele até vai gostar, não tem nada a ver. É coisa da minha cabeça. Fui lá e falei, comentei, conversamos, foi tudo muito bem. Quando eu terminei, mas ali tinha uma pessoa que ouviu a conversa. E ele não gostou. E ele me falou uma palavra, e aquela palavra me ofendeu, e eu vi que eu tinha feito uma bobagem. Porque para esse irmão eu não tinha problema nenhum, mas para aquele que não era crente, tinha, e ele não gostou de ouvir. E me deu uma palavra que me deixou mal. E eu saí de lá envergonhado. E passei o resto do dia mal, me sentindo muito mal. Primeiro porque eu magoei aquele irmão, ele não era irmão, não é crente. Magoei aquela pessoa, ele ficou bravo comigo. E eu fiquei sentido com vergonha de lá naquele setor. Passei aquele dia mal. Segundo, porque eu tenho certeza que eu não obedeci a Deus. Que falou comigo e eu não obedeci. O que adiantou orar tanto? O que adiantou? Não adiantou nada. O que adiantou ler tanto? Não adiantou nada. Se quando o Espírito Santo falar, você não tem ouvido. É você que está na direção. A Bíblia está dizendo: dá a direção para o Espírito Santo. Quando ele falar, obedece. Isaías 30:21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de você dizendo: o caminho certo é este, andar por ele. Este é o caminho, andar por ele. Mas se o Espírito Santo falar com você e você quiser dirigir, continuar dirigindo, de que adianta? Quantos pastores, pregadores de fogo você conhece que caíram? Conhecimento da palavra de Deus, quando abre a boca para orar, para dar fogo na igreja. Mas quando o Espírito Santo disse: não vai por esse caminho, não deu ouvido e foi, caiu. E foi feia a vergonha. Porque de que adianta se não for sensível ao vosso Espírito Santo? Então, quanto mais continuarmos orando, mais continuarmos lendo a Bíblia, o Espírito Santo não vai parar de falar, ele vai falar com você.
mas na próxima você vai dar ouvidos. Você vai ouvir. Aconteceu outro fato depois, que eu havia enfrentado 4 problemas no mesmo dia. Sabe quando eu tinha, por que eu saí da cama hoje? Eu enfrentei um problema no emprego, 2 problemas no emprego, tinha um para resolver aqui na igreja, tinha um problema em casa, estavam cheias de um dia assim complicadíssimo. Naquele dia eu peguei o escudo da fé, estava abaixado, não estava usando o escudo da fé. Exatamente como se chama o escudo da fé. Estava abaixado, não estava usando, estava despreparado. Não tinha orado naquele dia, não tinha nem lido a Bíblia naquele dia, tudo para dar errado. E fui para um lugar e enfrentei uma tentação muito grande, demais. A barriga gelou, eu senti medo, tremi de medo diante daquela. Eu não estava preparado, eu vi que não estava preparado, mas tão rápido, eu tive aquele fio, o Espírito Santo veio assim como um soldado preparado para a batalha, veio na minha mente na hora e me deu escape, e abriu uma porta de escape para mim, na hora, e veio 1 milhão de coisas na mente, o Espírito Santo trabalhando, 1 milhão de coisas na minha mente para me lembrar da força de libertação. E eu imediatamente ouvi, porque lembrei da outra vez que eu não ouvi, e eu entrei por aquele escape e me salvei de cair na tentação. Por quê? A graça. Simplesmente a graça. Eu não havia feito nada para merecer aquilo. Não havia orado nada, não havia feito nada. Não estava preparado. Estava até meio. Não estava usando o fruto do Espírito aqui nesse dia. Com o escudo abaixado. E mesmo assim, a graça de Deus superabundou. A graça de Deus. O que somos nós sem o Espírito Santo? Ele está nos defendendo, nos protegendo. Agora você tem que ser sensível à voz. Se você não ser sensível à voz e obedecer, cai igual, da mesma forma. Então, isso é andando no Espírito Santo. Aqui, por que andar no Espírito? Primeiro, porque você só tem 2 opções. Ou você anda no Espírito ou anda na carne. Você tem 2 opções. Andar na carne, nem tudo que se faz na carne é pecado. Nem tudo é. Apenas é alguma coisa que normal. Mas ou você está no Espírito ou você está na carne. Não tem uma terceira opção. O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos naturais da carne. Nós vamos ver aqui na frente, já no outro tópico, entender um pouquinho sobre a carne. Escrevendo os Romanos, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas olha aí, ele manda andar segundo o Espírito. Você é crente, você tem que andar no Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo os livrou da lei do pecado da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então não tem meio termo, né? Ou é no Espírito ou é na carne. Como andar no Espírito? Lendo, orando. Você vai ouvir aquela voz, talvez de primeira ache que não é, mas vai te dar uma lição tão forte que na segunda você já vai ficar mais atento. Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal tem um ponto que é complicado. Essa inclinação da natureza carnal, herdada de nossos pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Buscar as coisas que não agradam a Deus é buscar as coisas que nos agradam. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, torna-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual perseverante com Deus. Portanto, para o crente, andar no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado, dar ouvido para esse Espírito e ser cheio do Espírito Santo. Agora a questão que eu quero pegar um pouquinho. Precisa cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Precisa cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Agora você imagina eu e a minha esposa. Eu estou lá no meu quarto estudando. E ela me diz: Samuel, lava a louça para mim. Eu tenho outra coisa para fazer, tu pode lavar. E eu digo para ela: é questão de divórcio? Tu vai se separar de mim se eu não fizer? Ela vai dizer: não, capaz, bobagem. Então eu não vou lavar. Só vou lavar se for questão de divórcio. Você vai se separar de mim, o que eu vou fazer então? Se eu não quero fazer. Outro dia ela me disse: Samuel, vai me dar para mim, eu estou com uma dor nas costas, pode fazer para mim, trabalhei o dia inteiro. É questão de divórcio? Vai se separar de mim se eu não fizer?
Não, que isso, porque rapaz, então eu não vou fazer, vou continuar fazendo o que eu quero. Não vai separar de mim se não fizer, por que eu vou fazer? Outro dia ela me disse, amor, recolhe a roupa para mim, eu vou sair, tu vai ficar em casa, recolhe para mim. É questão de divórcio? Vai se separar de mim se não fizer? Não, amor, rapaz, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero estar fazendo agora. Eu não vou fazer o que eu não quero fazer, a não ser que fosse questão de divórcio, não é? Quanto tempo vai durar esse relacionamento com a minha esposa desse jeito? Tratando ela assim. Muitas vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. Quando a gente não obedece o que ele fez, a gente olha para Cristo, eu vou perder a salvação se eu fizer isso? Não vou perder, eu vou fazer. Vou perder a salvação se eu fizer isso? Veja, por exemplo, se eu assistir um filme na televisão, eu vou perder a salvação? Não, mas não vai. De jeito nenhum, eu assisto, não vai. Se eu for lá no Sul de Bermuda fazer uma compra, eu vou perder a salvação? Acho que não. Perder a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz, aquele sangue derramado, vai conseguir perder porque andou de bermuda no Sul. Aqui não vai. Se eu usar uma barba desse tamanho, eu vou perder a salvação? Claro que não vai perder a salvação. Não está na Bíblia nada a ver esse negócio. Vai perder a salvação? Claro que não vai perder a salvação. Continua assim, fazendo tudo o que você quiser, e você só faz aquilo que perde a salvação. Se não perder a salvação, eu não vou fazer. Eu vou fazer tudo que me agrada, a não ser que perde a salvação, então eu paro. Quanto tempo vai durar o relacionamento com o Espírito Santo com uma pessoa agindo assim? A pessoa nem vai ver, o Espírito Santo lá, como diz em Ezequiel, vai se levantar e vai sair, partir, a pessoa nem vai ver que já perdeu esse relacionamento, cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho que fazer o que agrada a Deus, não o que me agrada. Aí, pesa mais um pouquinho, porque essa semana eu fui questionado 2 vezes sobre os usos costumes da igreja, e eu respondi assim, ó, vamos ter uma balança, homens, e eu sei o nome dos homens, você também sabe, Gustavo Mora, o nome da nossa rua, começou a obra no Rio Grande do Sul, buscando, orando, e quando a gente busca Deus, e ora a Deus para vir o poder do alto, não vem, você tem que começar a fazer concessões, abrir mão de algumas coisas, e continuar orando e buscando, e não vem, tem que abrir mão, vai abrindo mão das coisas, até que depois de abrir mão de várias, do tempo, abre mão do tempo na televisão, abre mão do tempo do celular, abre mão disso, sabe? Depois de muito tempo vem o Espírito Santo é derramado, você abriu mão, buscou a Deus por um tesouro escondido, abriu mão de tudo para aquele tesouro escondido. Gustavo Mora gastou a vida dele pregando, depois veio Nilson Laranja, gastou 40 anos da vida dele no Sul pregando, ganhando alma, fez uma obra gigante. Bota uma balança. Aí você bota mais Luiz Antônio, um homem que tinha uma palavra poderosa. Bota o nosso pastor Isabel, que nos ensinou tantas coisas. Foi o irmão Fernando, o irmão Nori. Foi quantos você quiser aqui que fizeram uma grande obra. E agora desse lado você coloca os que querem hoje em dia tirar os usos de costume da igreja. Coloca aqui. E compara a obra que esses homens fizeram e a obra desses. Eu não sou encarregado da igreja, espero que o irmão Fernando sempre esteja aqui, o irmão Luiz sempre esteja aqui, porque não precisa ter. Mas se eu for, eu não vou arrancar os marcos e colocar os antigos. Por causa da grande obra, veja as fotos antigas na internet, da grande obra, quantas almas são batizadas por esses homens. Eles colocaram, eles abriram mão de algumas coisinhas, que são nossas regrinhas de hoje. Abriram mão para que o outro igreja crescesse. E hoje pessoas que não têm essas obras, querem tirar os usos do costume da igreja, simplesmente porque, não vai perder a salvação, porque sim, então vamos fazer. Não tem caminho. Eu sempre digo, uma pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem obras na casa de Deus, não pode decidir as regras dentro da igreja. Quem decide as regras dentro da igreja, as regras como as coisas vai ser, tem que ser quem ora, quem jejua, quem lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia é demais. Não os jovens. Temos que nos cuidar com líderes de jovens, com departamentos de jovens, porque aí para fora, nas outras igrejas você vê, são jovens que acabam trazendo inovações. A Europa morreu, a igreja da Europa. Nilson Laranja era sueco, vê como é que está a Suécia hoje. A Europa morreu porque o mundo entrou, os Estados Unidos estão morrendo. As igrejas dos Estados Unidos são vendidas a $1, porque o pastor vende a igreja, na verdade empresta, vou vender para ti por $1, mas daqui 10 anos tu me devolve, não vendo para ninguém. Talvez daqui 10 anos a igreja cresça de novo, porque morreu. E por que morreu? Porque o mundo entrou. E como é que o mundo entra? Quando pessoas que não lêem a Bíblia, que não oram, tomam as decisões dentro da igreja. Então não pode deixar.
Tem que se levantar a pessoa para dizer, não, aqui não, isso não vai acontecer aqui. Porque não pode deixar esses que não têm essa vida tomar decisões dentro da igreja. O que é aqui? Ó? Precisa cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, agradar o Espírito Santo. Abrir mão de muita coisa para agradar o Espírito Santo. Amém? Amém. Agora vamos para o outro tópico. Confronto entre a carne e o Espírito. Uma questão interessante nesse confronto entre a carne e o Espírito é que você precisa entender como é que a carne funciona. Se você entende como a carne funciona, é como você, hoje você não tem carteira de motorista, você anda no banco do caminho. Mas se você vai lá e faz a carteira de motorista, então você senta no banco do motorista, agora você dirige. Se você entende como a carne funciona, você dirige a carne. Mas se você não entende como a carne funciona, você acaba caindo, deixando que aconteça quando você nem entende. Então vamos entender aqui o confronto da carne e do Espírito. Você sabe que o Espírito vem de cima. Deus te traz à mente e você tem que ouvir a voz dele obedecer. Agora, como a carne funciona? A carne vem de dentro para fora. Como é que a carne age? Nós temos que matar o velho homem todos os dias. Tem uma história que diz que o irmão se apavorou porque ele achou que no batismo tinha afogado. E agora ele descobriu que o velho homem sabia nadar. E está vindo e quer tomar o lugar de volta. Então, todos os dias temos que crucificar. Nós temos ali no texto: crucificar o velho homem lá, porque ele nunca volte. Porque a carne sempre vai querer tomar as rédeas de novo. Irmãos, o nosso corpo ele é feito de muitos seres vivos que estão dentro de nós. São seres vivos. Se você no microscópio pegasse esse ser vivo, botasse assim da pilha, que bicho nojento, vou matar isso aí. Porque é cheio de bicho lá dentro. São o microbioma. Trilhões de seres vivos aqui dentro. Esse corpo pertence a eles. Nós somos uma alma que Deus colocou aqui dentro. E nós vamos ser tirados, recebemos outro corpo. Mas se pudermos pegar esses bichinhos e botar na mesa, mataríamos que bicho nojento que vive dentro de mim. Se eu olhasse uma célula do microscópio, veria ela se mexendo, se reproduzindo, se alimentando. São seres vivos dentro de nós. Então, trilhões de micro-organismos. Até a gente fala da flora intestinal. Essa flora intestinal, por que chama flora? É um monte de bichinho ali dentro, cuidando de ti, para o teu bem, que trabalham para ti. Estão ali trabalhando para garantir a saúde. Uma célula lá embaixo tem um nome, mas se a célula está aqui em cima, é chamada neurônio. Neurônio é uma célula, está aqui em cima. Os neurônios armazenam nosso pensamento, nossas memórias. Memórias são vozes e imagens. Por isso que a gente, às vezes, se pega olhando para o canto, sorrindo, vê que você está indo sozinho. Está vendo imagens na mente, ouvindo vozes, lembrando de coisas. Então, os neurônios armazenam essas imagens e essas vozes. Os neurônios são bilhões de neurônios na mente. São como uns bichinhos, como um polvo com vários tentáculos, que estão em todo o cérebro espalhados. Mas quando você tem uma memória do passado, aquela memória vem, aquele neurônio vem e toca no teu ouvido. Com dois tentáculos tocando. E um, quando toca no outro, dá um pequeno raiozinho. E tem uma máquina que consegue ver as luzes acendendo no cérebro. E aquele pequeno raiozinho de memória passa uma informação no cérebro, uma teia de aranha, passa a informação por tudo e vai lá para dentro do hipotálamo, tem uma pecinha menor que um grão de feijão. Cada memória que você tem, esses neurônios se arranjam, se colocam perto do outro e tocam no outro. Se você tem uma memória muitas vezes repetida, aquele neurônio ele não volta para o lugar dele, ele já fica aqui, para facilitar a memória. Por isso que todos os dias você tem aquele mesmo hábito, faz as mesmas coisas todos os dias. Ele acaba viciando e já fica aqui por perto dos neurônios. E você vai fazer amanhã, também fica por aqui, se tocando. Quando ele se toca, eu passo uma informação para o hipotálamo. O hipotálamo é uma pecinha que fica criando neurotransmissores, que é neurotransmissores que vai transmitir. Ele cria neurotransmissores e descarrega na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea vai procurar todas as células do corpo e alimenta a célula com aquilo que ele formou. Ele forma hormônios. E os hormônios são endorfina, dopamina, serotonina, citocina, cortisol. Cortisol é o hormônio da tristeza. Então, se você lembra de um ente querido que morreu ano passado e você fica triste, de lá vem aquele neurônio e toca no de hoje, no neurônio que está hoje aqui prontinho para receber uma memória nova, toca nele ali, ó, daquele pensamento triste, vai aquela informação lá para o hipotálamo, ele cria neuropeptídeo,
carregado de cortisol, envia na corrente sanguínea, e ele agora vai na corrente sanguínea um monte, milhares desses neurotransmissores e acha uma célula. Quando acha a célula, ele mede o cortisol na célula. Aquela célula agora vai sentir o cortisol, é o hormônio da tristeza. Quando você sente a tristeza, você que estava forte, você sente a tristeza e o corpo não tem ânimo de fazer nada. E todas as células do corpo ao mesmo tempo receberam o cortisol. Agora todas as células do corpo ao mesmo tempo vão ficar caindo. Mas se você teve um pensamento de alegria, tem alegria, vamos ver um pensamento aí de bastante adrenalina. Adrenalina também é um hormônio, o hipotálamo também forma essa adrenalina. A mulher está na casa lá e vê uma barata. Está lavando a louça por uma barata, na hora já se assusta com aquela barata. Fabricou rapidamente a adrenalina, injetou, é tão rápido quanto você sabe, você já viu uma barata, você já saltou longe. Forma na hora. A esposa e a filha se entram no quarto e botam o marido para fora. Mata aquela barata. O marido tem que sair. É vida ou morte. Um vai ter que morrer, ou o marido ou a barata. Então você se prepara para matar a barata. Isso é preparação. A adrenalina ela te dá raiva, te dá força. O hipotálamo formou isso, injetou em todas as células do teu corpo ao mesmo tempo. Por isso que você se prepara para a luta, porque recebeu esse hormônio. Que é a natureza, né? O tamanho do ser humano e o tamanho da barata. E ela foi a primeira do ser humano. E ela voa na cara da sua serratina. Acontece que se você tem um pensamento triste, muitas vezes, aquele neurônio já fica pertinho dos outros ali, ó. Já fica pertinho e você sempre, quando você vê, de tanto enfiar cortisol na célula, a célula acaba viciando em cortisol. E ela tem várias portinhas para receber nutrientes e hormônios. Ela vai criar mais portas para receber o cortisol, se você ficar pensando muita coisa triste. Mais portas para receber o cortisol. E quando ela se reproduzir, ela vai criar uma célula filha já com várias entradas para o cortisol. Nem vai mais ter as entradas para as outras coisas. E assim aquela pessoa vai começar a viver uma vida depressiva, vai entrar em depressão. Porque todas as células dela amam o cortisol e querem viciar o cortisol. Nós temos pensamentos repetitivos que às vezes a gente nem controla. Diz que a mulher tem 60 mil pensamentos por dia. Não sei quem contou, como contou, mas tem. Mas 60 mil pensamentos de tristeza. Viciou as células em cortisol. O corpo inteiro não consegue mais levantar da cama em depressão. Aí a pessoa, quando aceita Jesus, olha a maneira de tirar isso, de mudar esse quadro, é mudar os pensamentos. São pensamentos viciantes de tristeza. A pessoa precisa forçar, ficar alguns dias com pensamentos de alegria, para que então o corpo volte a produzir endorfina, o hormônio do alívio, dopamina, o hormônio da alegria, da recompensa, ocitocina, o hormônio do amor, serotonina, o hormônio da felicidade. A pessoa precisa pensar coisas boas para que o corpo, o hipotálamo, produza essas coisas boas, hormônios, e comece a injetar nas células. E aquela célula triste vai mudar novamente, aos poucos vai mudar. A pessoa, quando aceita Jesus e está na depressão, aceita Jesus, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai orar, jejuar, vai aprender sobre fé. Veja, os pensamentos estão mudando os seus pensamentos. Então está criando hormônios de felicidade, de alívio, de recompensa. Por isso a pessoa sai da depressão quando aceita Jesus, porque muda seus hábitos. Agora a pessoa também sai da depressão quando vai para uma academia. Vai para uma academia, começa a estudar sobre saúde, sobre exercícios, se envolve com outras coisas, está pensando em outras coisas. Então acaba não pensando em coisas de tristeza. E o hipotálamo fabrica e vai coisas boas para as células. Então o corpo inteiro recebe isso. Então tem que ter cuidado, muito cuidado com o que pensa. Você quer ver como é importante o que pensa? Gênesis 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Pensamentos. Como é importante esse pensamento? O dilúvio veio por causa dos pensamentos. Os pensamentos eram maus, eles pensavam em fazer coisa má e faziam coisa má. Pensamento é importante. Agora, se você muda o seu pensamento, você muda o seu corpo. A força vem através de um pensamento. Aí o que acontece? Vamos ver o sentido o inverso. A célula viciou na coisa triste. Agora ela vai pedir. Sabe quando você ouve vozes na sua mente? A gente ouve vozes internas, ouve a voz do Espírito Santo,
ouve a voz do diabo, ouve a voz das outras pessoas que falam conosco. Há muitas vozes na cabeça. Quando a célula vicia, isso acontece com o viciado, em drogas, e também com uma pessoa depressiva, ou com uma pessoa que come sem parar, a célula vicia alguma coisa. E agora ela pede para o corpo. Então ela começa a mandar lá de baixo a informação lá para cima, para os neurônios. Eu quero mais daquilo, manda mais para a gente. E os neurônios se arranjam e vem aquele pensamento repetitivo de novo. Por que eu pensei aquilo de novo? As células estão te forçando a pensar aquilo. E você começa a ouvir vozes lá dentro. O que são vozes? Os teus pensamentos do passado, as imagens e vozes que você ouviu no passado, os pensamentos estão se rearranjando de novo para a célula receber o que ela quer. Então é perigoso demais quando você vê que você está tendo pensamento que você não quer, tira ele fora. Não deixa, agora você está dirigindo. Não deixe, tira esse pensamento, troca por outro. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja bem, resiste a um pensamento, use outro pensamento. Troca pelo pensamento feliz, vai escutar um hino, e aquela tentação, aquele problema vai sair de você. Então os hormônios vão tentar reproduzir sempre o mesmo pensamento, ligando uma lembrança a outra, para dar aquele choquezinho e se criar. Não deixe, separe eles um do outro. Veja, o corpo foi feito por Deus. Deus fez o corpo. Isso aqui, tudo que eu falei, não foi o diabo que criou, foi Deus que criou lá no Éden, já estava assim. Mas quando o homem pegou, desregulou tudo. E hoje o corpo quer tomar o controle. Esses seres vivos querem tomar o controle. Você não pode deixar. Mas ele é bom, você é templo do Espírito Santo. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Então é só controlar, é possível controlar. Os pensamentos, a gente sempre diz, né, quando vem aquela pombinha que vem na sua cabeça, é possível que ela impedir ela de pousar. Depois de pousar, você não precisa deixar ela fazer sujeira, tira ela fora. Isso é os pensamentos. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia diz: pensai nas coisas. Então é para cuidar do que vai pensar, porque veio a destruição por causa disso. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Deixe o Espírito Santo te dirigir. Não obedeça aos desejos da natureza humana. Então essas células vão ter desejos. Não obedeça. Ouça aquela voz. Este é o caminho, andai por eles. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Vamos em frente. Aqui no confronto entre a carne e o espírito, infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus, por meio de vários instrumentos. O diabo sabe que o teu corpo funciona assim. Então ele vem falar para você também. Tenta meter voz na tua cabeça para que o hipotálamo não produza e a tua célula vicie em alguma coisa e você não consiga mais sair. Deus também sabe que você funciona assim, Ele te criou. Então o Espírito Santo fala essas vozes na sua mente. Então por meio de vários instrumentos, o diabo tenta tirar de Deus, pelas falsas religiões, pelo humanismo e materialismo. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza corrompida. A Bíblia diz: vida e morte está no poder da língua. Provérbios 18:21. Poder da língua. Mas a Bíblia também diz: a boca fala o que o coração está cheio. O que é o coração cheio? A mente cheia. Os pensamentos. Se teus pensamentos estão cheios de alguma coisa, a tua língua vai falar. Então, quando diz que vida e morte estão no poder da língua, vida e morte estão no poder do teu pensamento. O que você tem ocupado a sua mente? Com a palavra de Deus ou com o mundo? Está lendo a Bíblia ou vendo futebol? Ou vendo joguinhos? O que está ocupando a tua mente? É disso que vai depender a tua vida. É aquilo que você ocupa a sua mente. Por acaso, o apóstolo Paulo administrou a respeito desta luta entre a carne e o espírito. As obras da carne, como a gente viu em Gênesis, né? Veio a morte aos pensamentos dos homens. As obras da carne, em termos bíblicos, o grego charis, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Veja bem, falamos antes, em buscar as coisas que me agradam e das coisas que agradam a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas e atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificamos pelo menos 15 tipos
sem fechar a lista, pois o assunto bíblico, o autor bíblico vai dizendo de coisas semelhantes a essas, as obras que podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, maus relacionamentos humanos, vícios e maus hábitos. Então, para trocar um hábito, você precisa praticar outra coisa por vários dias, praticando outra coisa, para mudar um hábito ruim, para que então o teu cérebro comece a produzir coisas novas. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tópico 3 aqui. O avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito, os dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida do cristão, para o caráter do cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nós vemos ali na Bíblia que um dia um grupo vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Senhor, em teu nome profetizamos aos dons espirituais, crentes com dons espirituais. Em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartados de mim, Maria. Crentes com dons espirituais que vão para o inferno. Olha uma atenção nisso. Crentes com dons vão para o inferno, porque tem os dons, mas não tem o fruto. Você não vai ver ninguém na Bíblia: Senhor, em teu nome amamos, em teu nome praticamos bondade, em teu nome, Senhor, todos os frutos. A mansidão, e o Senhor dizer: maldito são para de mim. Para os frutos, mas para os dons, sim. Tem os dons espirituais, cura, milagre, no meio da igreja e vão para o inferno. Por quê? Não tem o fruto, porque praticam as coisas para se exibicionar, para ser exibicionista na igreja, para se aparecer. E é possível, nós vemos pela vida de pregadores que esse tipo de coisa acontecer, pregadores aí afora na televisão. Então é possível a pessoa apenas ter se exibir com os dons e vai para o inferno, diz Jesus. É Jesus que está falando essas palavras. É Ele que está dizendo: crentes, vocês vão ter dons e vão para o inferno porque não têm frutos. Então é pesado isso. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado de outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, uma laranja que tem vários gomos, mas um só fruto. Uma pessoa não pode ao mesmo tempo ser mal para alguém e boa para outro. Ao mesmo tempo não pode. Se ela estiver vivendo no Espírito, ela vai ser boa para todos. Se ela não estiver vivendo no Espírito, ela vai ser má. Vai só fingir um negócio. Mas na mesma fonte não saem dois tipos de água. O aspecto do fruto aqui, eu não vou ler agora, porque ele está esclarecendo o que é cada um desses frutos, que a gente já teve uma lição sobre esse tema. Uma baita lição sobre esse tema. Contra o fruto do Espírito, não a lei. Veja aqui uma coisa muito interessante. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de um modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Eu estava uma vez no hospital, fui visitar minha sogra e minha esposa, estávamos lá vendo ela, tinha uns 4 camas ali, muitos enfermos, e nós visitando a sogra. De repente entra uma mulher de calça, de joias, de brinco. Posso orar por você? Falou para a minha sogra. E nós deixamos orar. Orou por nós também. E ela saiu orando por todo mundo naquele quarto, em voz alta, e pregando e entregando folhetinho para todo mundo. Contra essas coisas não há lei. Quem pratica a obra de Deus, quem tem os frutos do Espírito, não há lei nenhuma para isso. Quantos pregadores do mundo aí fizeram grandes obras para Deus que tinham uma barba comprida, mas fizeram uma obra para Deus tremenda? O que você vai acusar? Você vê ali, ó, em Atos 2:4, Pedro prega para 3.000 pessoas. Ninguém é batizado por cristão. Judeus, prosélitos. O mesmo Pedro vai lá em Cornélio,
prega para Cornélio, um gentil, e ao pregar, ele não seguia nenhum costume do judeu. São todos batizados por Espírito Santo. Por que lá são todos batizados? Os gentios. E por que lá aqueles 3.000, nenhum é batizado por Espírito Santo? Se você ler ali, a vida de Cornélio, piedoso, temente a Deus, com toda a sua família, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aí então, por que aquele foi batizado por Espírito Santo? Aquela família de gentil, que não seguia nenhuma regrinha, nenhuma lei, porque vivia em constante oração a Deus. Aqueles 3.000 lá, estavam lá numa festa naquele dia, ninguém estava orando a Deus, se converteram com a palavra, mas os que viviam em oração foram batizados por Espírito Santo. Então você vê pessoas no mundo inteiro que não seguem as mesmas costumes que nós, e Deus usa poderosamente, por quê? Porque vive em constante oração. Se a pessoa vive em constante oração, pratica as obras de Deus que está na Bíblia, tem os frutos do Espírito, não há lei, não tem regra nenhuma, ninguém se apega nem detalhe. Vem a mulher de brinco, vem cheio de coisa, prega, acontece um monte de coisa. Deus usa poderosamente porque buscou a Deus. Então a pessoa que ora, que se entrega, que busca de todo o coração, Deus usa e não olha para os detalhes. Agora o que me indigna é ver pessoas que não fazem nada disso e querem usar tatuagem porque quer usar tatuagem, quer usar brinco porque aquela usa, quer fazer tal coisa porque aquele faz, mas olha a vida daquele outro lá que faz, não quer obedecer a vida de oração, a vida de jejum, a vida de estudo, a vida de pregação, a vida de renúncia para pregar o Evangelho para longe, gasta a sua vida no Evangelho, não quer fazer isso, só querem usar aquilo que o outro usa. E aí indigno, porque é para a gente imitar Jesus, imitar Pedro, na obra que faz, e não imitar as pessoas nos seus outros costumes. Então, que nem Cornélio, uma vida regrada de oração buscando a Deus, recebeu o poder. E aí Pedro diz: como que não vamos batizá-los se Deus, o Espírito Santo confirmou com eles? Porque a vida de oração, o chamado de Deus é diferente. Tem um texto bíblico que Jesus fala assim, ó, os ceifeiros da última hora, ele chamou 5 grupos de trabalhadores, chamou um de madrugada, ele chamou vários grupos para ir para a ceifa, e chamou umas 4 da tarde, na última hora chamou uns. Vocês conhecem o versículo? Não teria problema nenhum esse versículo se não fosse o caso de um grupo reclamando. Nós trabalhamos desde a madrugada e recebemos o mesmo salário que esses aí que trabalharam uma hora. Esse texto, essa palavra de Jesus não teria nenhum sentido se um grupo não tivesse reclamado. O problema está na reclamação. Se Deus chamou aquele povo para trabalhar daquele jeito, deixa aquele povo trabalhar daquele jeito. Se Deus chamou nós para trabalhar desse jeito, vamos trabalhar do jeito que Deus chamou. Vamos trabalhar desse jeito. E não vamos se preocupar com aqueles lá. O problema desse texto foi a reclamação. Os que trabalharam mais estavam reclamando. E Jesus disse: se eu quero ser bom para ele, tem que ter com isso. Não posso ser bom para ele. Então estamos na última hora da igreja. Jesus usa todos os meios para ganhar, mas o que ele está nos usando é desse jeito que ele nos chamou. E assim nós vamos continuar até o fim, porque assim nos chamou. E não vamos estar reclamando dos outros. Por que lá pode e aqui não pode? Não, aí esse foi o erro desse texto aí. Lá é outra coisa. Amém? De novo? Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons do Espírito só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Aqui no auxílio teológico diz assim, ó, vivendo no Espírito, a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo é clara: os crentes cheios do Espírito se separam completamente do pecado, do mundo e da carne para buscar a Deus. Vamos em pé. A conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em Espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Ele sempre vai te livrar naquela hora que você mais precisa, vai aparecer o escape. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Ele está dizendo: você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
Então, irmão, vamos cuidar do nosso pensamento, porque a nossa vida ou morte, na verdade, estão no poder do pensamento. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo depois, estou aqui. Vamos orar a Deus e pedir a Deus graça, porque só a graça de Deus, como eu contei antes, a graça, não somos nada. Quando Deus quer, Deus nos coloca aqui e manda falar o que Ele quer. Depois disso, só a graça de Deus vai ficarmos em pé. Só a graça de Deus vai nos garantir alguma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém faz mais do que ninguém aqui. É Deus que faz de quem Ele quer, olha quem Ele quer, usa quem Ele quer. Tudo é dele. Amém? Altíssimo Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por ouvir a Tua palavra, por poder sentir a Tua presença, Senhor. Eu te agradeço por cada um que aqui está, esse povo que vai morar no céu, Senhor, que gosta de estar na Tua casa, nos cultos, aprendendo e Te louvando. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, aqui. Te pedimos, Deus, aviva a Tua obra. Esse é o tema da nossa revista, Senhor. Aviva a Tua obra. Nos faz ser motivados para trabalhar para Ti, para ganhar almas para o Teu reino. Abençoa os departamentos da igreja e aviva cada departamento. Pai, nós Te pedimos nessa manhã, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Vamos lá no feminino, com a direção. O irmão Nelson, nosso vizinho, irmão Nelson, onde está? Deus abençoe. Obrigado pela sua visita. Deus te abençoe grandemente nesta manhã. Hoje às 19 horas, culto de missão. Convidamos a todos, inclusive os vizinhos. Está em 7 da noite.